Olá, agora eu vou gravar uma aula com este componente aqui, que é um conversor de sinal, né, um transdutor usado para sensores de temperatura. Então eu tenho um sensor de temperatura aqui, um PT100 e o meu transdutor. Ele vai montado aqui, eu já vou fazer essa montagem. O transdutor vai montado direto no sensor, ou o sensor vai montado direto no transdutor. Então já fiz terminando aqui, já estou fazendo a montagem dele. Então vejam, né, a montagem aqui do sensor direto no transdutor. Ele é da IFM. O modelo aqui do transdutor é o TP9237. Só que essa aqui é uma aula um pouco diferente. Por quê? Uma que eu não estou no meu lugar normal, né, que eu sempre gravo as aulas, eu estou aqui num quarto de hotel, e é uma situação diferente. Por quê? Porque supostamente esse transdutor, na verdade o sensor, né, ele está com alguma falha aqui, ele está com algum problema. O professor que me emprestou aqui o transdutor, ele trouxe na reunião que eu estou participando aqui essa semana, ele me disse que está com uma falha, que não está conseguindo ler e tal. Então, eu vou fazer a análise aqui do porquê que isso está acontecendo. Então, não é comum a gente pegar componentes com falha. Então, é uma situação bem legal para a gente ver o que está acontecendo aqui, o que a gente pode enxergar dentro do protocolo IO-Link. Então, vamos lá, eu vou fazer só uma explanação breve aqui de onde que é utilizado esse componente. Então, eu tenho uma planta de controle de processo, uma estação compacta da FESTA, uma planta didática, e essa planta a gente consegue trabalhar controle ali de temperatura, pressão, vazão e nível. E no controle então de temperatura, eu tenho o sensor de temperatura, e o transdutor faz essa conversão então do sinal de PT100 lá para 0 a 10 volts. Esse 0 a 10 volts vai numa entrada analógica ou de um CLP, ou de uma placa de aquisição de dados, que controla a planta. E aqui do ladinho dele eu tenho uma resistência que faz o aquecimento da água. Então, aqui está o meu transdutor, né? Ele tem dois conectores, ele tem também, aqui eu tenho na foto, né, um sensor de temperatura. Esse sensor já tem que ter o conector para ele também, um M12, né? Ele pode ter um comprimento aqui variado, né? Aqui eu tenho um comprimento de em torno aqui, sei lá, de 10 centímetros, mais ou menos, e esse da foto acho que tem mais de 10 centímetros. Quais são as funções desse transdutor? É um conversor de sinal, né? O transdutor é um conversor de sinal. A entrada dele pode ser PT100 ou PT1000, que é um sensor de platina, e a saída, eu tenho a saída analógica de 0 a 10 volts, ou a saída com comunicação IO-Link. O range de trabalho é de menos 50 a 300 graus Celsius. Ele já sai de fábrica com um range de 0 a 100 graus Celsius, tá? Mas ele pode trabalhar desde menos 50 até 300. E vejam, ele tem uma precisão de 0,3 graus Celsius, ou seja, 0,1% do fundo de escala. Para quem não sabe isso, é só você pegar esse valor aqui da precisão e dividir pelo valor máximo, que é o fundo de escala, que é o 300. Então, 0,3 dividido por 300 vai dar 0,001, ou seja, 0,1%. Aqui eu tenho um desenho mecânico dele, só para a gente ter uma noção, né? O 1 aqui eu tenho a conexão de alimentação e os sinais de saída, e a indicação 2 é a conexão para o sensor de temperatura, e pertinho da conexão eu tenho um LED ali. Tá? Eu tenho um LED, então o LED ele fica aqui abaixo do nome IFM, aqui tem um LEDzinho, ele fica ali. Tá? E que mais? Vamos ver aqui. Aqui eu tenho a ligação elétrica. Então vejam que do lado do sensor eu posso ter duas situações, ou uma ligação a 2 fios apenas, né? Ou uma ligação a 4 fios. Isso aqui, internamente, aqui ao transdutor, ele tem uma ponte de Winston. Então a ponte de Winston pode ser trabalhada a 4 fios ou a 2 fios. E na parte da saída, então, eu tenho os pinos tradicionais, né? O pino 1 alimentação, 24 volts, o pino 3 o 0, o pino 2 é a saída analógica,
de 0 a 10 volts, e o pino 4 é o pino I/O Link, então. E aqui eu tenho uma outra configuração, então, mais completinha, olhando aqui as imagens dos conectores, do LED, né? Enfim, então, só para complementar aqui mais informação aqui para você nessa aula. E agora eu vou ver a questão dos dados do processo. Agora eu vou me conectar aqui com o meu componente. Eu estou com o Machine Expert aqui e agora eu vou fazer a conexão. Eu estou com o CLP, aliás, deixa eu parar a aula aqui, agora eu vou conectar. Eu estou sem um cabo aqui, mas isso não vai impedir de eu fazer a ligação. Eu vou conectar direto essa saída aqui, que é uma saída macho, direto no conector lá do meu mestre, que é uma conexão fêmea, então. Então vamos lá. Muito bem, e agora eu já conectei aqui o sensor e o transdutor direto na porta do mestre da rede I/O Link. Isso não é comum, eu deveria ter usado um cabo, mas eu estou sem o cabo aqui, mas ele permite fazer a conexão porque um é fêmea e outro é macho. Então eu vou apontar com a minha caneta aqui, tá? Estou meio que na penumbra, no escuro aqui, mas vai ser legal para a gente poder ver os LEDs que vão acionar aqui. Então aqui eu tenho o transdutor e aqui o sensor de temperatura com a haste aqui, até tá saindo aqui aí da imagem, tá? Mas essa é a situação. E agora eu tenho uma aplicação aqui, praticamente zerada. Eu vou só fazer o login e vamos ver que sinais, né, que estão disponibilizados para mim. Então eu vou fechar aqui. E ó, já tem alguns sinais aqui, vamos lá, vamos checar aqui. Vejam bem, aqui na minha IW30 eu tenho o valor 5, né? Essa IW30 é o meu PQI byte, que a gente já viu em com outros dispositivos. O valor 5 ele está com um valor fora de range. Eu já sei de cor aqui o sinal, né? Então vamos ver que valor de range que ele está mostrando. Ó, ele está mostrando um valor de 3.200. Então vamos lá, vamos ver aqui no nos dados do processo o que significa o 3.200, né? Então eu estou lendo um valor de 3.200. Então o que é um 3.200 aqui, ó, né? É um OL error. Então o que é o OL error? É um valor de over length error. Então, eu estou com um valor fora da faixa. A faixa correta seria de menos 500 a 3.000 e ele está me mostrando um valor, então, de 3.200. Então, olhando o datasheet aqui do componente, eu tenho o seguinte parâmetro, que é o FOL2. Ele é a saída de resposta em caso de falha. Então, é no index 69, no subindex 0. Se eu colocar o valor 0, que é o default, ele vai estar saindo 0 volt na saída analógica. E ele vai estar com 1, aliás, e se eu colocar 1 nesse parâmetro, ele vai estar saindo 10.6 volts na saída analógica. Então eu vou alterar esse parâmetro via função que altera os dados, os parâmetros, através de uma função acíclica. Então eu vou fazer isso agora. Então vejam, aqui eu criei aqui, eu tenho aqui a minha função de escrita de dados acíclicos, né? Então veja lá, na porta 1, no index 69, no subindex 0, o tamanho do dado é 1 byte, e eu vou colocar ou o valor 0 ou o valor 1. Então o default lá é o 0, agora eu vou jogar 1, o botão 2 vai jogar 1. Então vejam, então, agora eu vou jogar aqui no botão 2 o valor 1 ali. Então olha o que aconteceu aqui, né? Então esse aqui, gente, é um LED, esse aqui é um LED que indica que a entrada do pino 2 está em alto, né? Está em alto. Essa entrada pode ser como uma entrada digital, né? Só que o que acontece? Então, aquela saída analógica essa saída analógica aqui, né? O que acontece? Essa saída analógica de falha que eu coloquei para sair 10.6 volts ali.
Então é o que está acontecendo agora. O transdutor está jogando a saída analógica dele para 10.6 volts, que está no pino digital aqui do mestre, então ele está em 1, e aí o LED acendeu. Então isso aí mostra para a gente que realmente o transdutor está com uma falha. Então essa situação mostra para mim claramente que tem uma falha de leitura. E aí possivelmente a falha esteja no sensor e não no transdutor. Porque o transdutor eu consigo comunicar a IO-Link, eu consigo alterar, consigo ler os valores, consigo alterar parâmetro, né? A saída dele analógica vai para 10.6 volts, então eu consigo ler na entrada digital ali do mestre. Então, a princípio, ele está todo correto, então eu teria que trocar o sensor, né? Eu acredito, tá? Eu acredito, e aí é uma hipótese apenas, né? O que acontece? Eu vou mostrar agora a ligação aqui. Pode ser que, em algum momento, alguém possa ter tirado o transdutor aqui da jogada, retirado ele, e pode ter ligado esse cabo aqui, né, direto no sensor, né? Porque ó, o sensor ele tem os pinos 1, 2, 3 e 4, e aqui o cabo tem 1, 4, 2 e 3, ou seja, na verdade tem todos, e eles são compatíveis. Eu posso ligar direto o sensor aqui no cabo, e aí começa a bagunçar a situação. Por exemplo, lá, o pino 1 aqui, ó, é o mais, é o 24 volts, então eu vou jogar 24 volts aqui no sensor. Aí o pino 2 eu tenho a minha saída analógica, então o 24 volts vai estar vindo no pino 2 aqui. Até aí tudo bem, né? Vamos lá, o que mais que eu posso ter? O 3, o pino 3 aqui é o 0, então eu vou estar jogando o 0 aqui no 3 e sobra o pino 4, e o pino 4 é a IO-Link, tá? Então eu estaria fazendo um curto-circuito entre o 0 e o IO-Link aqui, né? Então, a princípio não deveria, né, causar nenhum problema para o sensor, tá? Mas eu não sei o que pode ter acontecido. Daqui a pouco alguém pode ter pego, por exemplo, feito, sei lá, pino 1, o 24 volts, e pino 2, o 0 volt, por exemplo, né? E aí você está fazendo um curto aqui, e aí se faz um curto-circuito, um desses ramos abre aqui, e pode ser que seja esse o problema. Então, cabe aqui fazer um pouquinho mais de testes, né? O bom seria se a gente tivesse um outro sensor de temperatura com o conector M12, colocar no lugar, ler o valor, né? Mas isso por enquanto não é possível, tá? Então, eu quis mostrar esse componente aqui nessa aula, porque não é tão simples assim da gente encontrar um componente com falha, né? Então, você pôde ver aqui nessa aula como vai reagir aí esse dispositivo IO-Link, né? Então ele vai dar ali alguns sinais de falha que está fora de range e no dado do processo também vai estar num limite de valor ali que também vai estar naquele overload lá, aquele overlength, né? Fora da faixa. Então, me despeço aqui. Espero que você tenha gostado, então, dessa aula diferente hoje aqui dentro do nosso curso de IO-Link. Um forte abraço e até a próxima aula.